Mas já estás a aparecer na câmara, é que aqui em casa ainda não apareces. Miguel está. Eu já estou na câmara. Pois. Agora é que está a aparecer aqui em minha casa. Está-se a sentar agora. Ai, estás mesmo casa da Lagoa. O gajo eu é no Algarve, não é? Demora a chegar lá. Então se eu morrer só vais ver 2 minutos depois. Parece aquela cena no Scream que tem aquele delay. O gajo ainda tem tempo de ir à sala ao lado, não é? Ao quarto ao lado, sem ninguém topar. Então vá, manda lá. En las nalgas de mandarín. Tá bem, então olha, vamos falar um bocadinho do Letterboxd, que eu acho que faltam episódios aí nos podcasts a falar do Letterboxd. Ninguém fala do Letterboxd, apesar de toda a gente usar o Letterboxd hoje em dia. E portanto, a minha pergunta é: se vocês só pudessem ter uma rede social hoje em dia, qual é que era e porquê que era o Letterboxd? Ou se eu sou o único que sinto isso? Que eu sinto mesmo isso. Eu acho que se tivesse que apagar tudo o que tinha, menos uma, acho que ficava com o Letterboxd, porque acho que é o meu maior vício neste momento, é perder horas a explorar o Letterboxd, listas e filmes e filmografias de atores e de realizadores, que é uma que, epá, não sei, sinto que é um vício que às vezes estou ali na cama à noite e para adormecer meto-me ali a meter cenas na watchlist. E se vocês partilham comigo deste vício e dessa necessidade, quase que só tivéssemos uma rede social, teria que ser o Letterboxd, se calhar um bocadinho aprimorado. Podemos falar aqui algumas ideias para aquilo ficar melhor, mas o que é que vocês sentem em relação ao Letterboxd? Também sentem esta paixão que eu sinto? Ou não? Miguel, eu acho que sim. Por acaso nem nunca pensei assim tão aprofundadamente como tu, mas eu acho que se tivesse que ficar só com uma, porque em termos de utilidade, pelo menos para mim, é a rede social que tem mais percentagem de utilidade, não é? Tem menos gorduras, digamos assim. É puramente... Sim, é mais útil, não é? Também. O tempo que se perde lá não é considerado tão perdido como nas outras, não é? Digo eu. Sim, tem esse lado viciante, um bocadinho que as outras também têm, mas aqui realmente tu estás mais embrenhado numa coisa que realmente gostas e estás sempre numa constante descoberta, como estavas a dizer. Epá, isso é incrível, uma pessoa perde ali horas a fio, se começa, não é? Depois é engraçado, é como a internet no geral, mas começas num filme, não é? E depois vais. E eu sinto que para aí 70-80% das coisas que vejo hoje em dia são culpa do Letterboxd, são coisas que fui descobrindo no Letterboxd por alguma razão. Sim, é isso. Sinto cada vez mais... Depois diz, Miguel, diz. esse lado da imagem, não é? Depois aquilo é tudo muito cuidado, está tudo muito bem estruturado e leva-te sempre de uma coisa à outra, como outros sites de cinema não o fazem, não é? E consegue-te realmente aliciar e fazer com que vais sempre descobrindo outras coisas. E sim, também descobri imensas coisas, especialmente com essa parte das listas, que eu acho que dão mesmo muito, muito jeito. Sim, é bestial. E depois é quase acaba por ser também, ao contrário das outras redes, onde tu vais deixando um certo espólio, mas aqui estás a construir alguma coisa, sentes que estás a construir alguma coisa. Eu, pelo menos, eu gosto muito depois de ver o meu ano e aquelas coisinhas todas, tudo organizadinho, os melhores filmes do ano, ver as minhas estatísticas. É uma coisa muito tua, não é? Ou seja, há a partilha, mas depois também crias ali uma coisa muito, muito pessoal, como o cinema, não é? Só há duas coisas que me enervam muito no Letterboxd. Uma é a malta que não dá notas, que só mete tipo watched. Isso enerva-me. Por exemplo, um caso para mim que
que é completamente científico disto, que estou-vos a dizer, é o Nora. Eu gosto muito de ouvir o Nora e o podcast. Não, mas é verdade, gosto muito de o ouvir e sempre que vou ouvindo o episódio dele vou acrescentando cenas à watchlist, coisas que ele fala bem e que viu e que estou. Mas depois tu vais ao Letterboxd e não consegues descobrir nada através do perfil do Nora, porque tudo o que ele tem, de vez em quando faz uns textozinhos, consegues perceber se gostou, Sim, se não gostou, ele mas não por norma consegues escreve. chegar ali ao filme e dizer assim, este gajo deu 5 estrelas, deu 4 estrelas e meia. Mas sabes que eu acho que ele dava e depois ele chateou-se com isso. Acho eu. Epá, mas eu E não a percebo, malta eu acho que é deixa um de dar egoísmo brutal. é porque se chateia e entra, e às vezes pode entra ou cria conflitos de malta. Então só deste isto e não sei o quê, e agora só Mas das é uma duas. parvoíce ligar a alguma coisa a isso, não é? Eu acho que é o egoísmo, Sim. tu não dás notas, porque o objetivo da rede social é exatamente esse, é tu descobrires o que é que o resto da malta gosta. E é uma coisa pessoal, não é? Não tem nada a ver com... Não, mas depois também há dificuldade em equilibrar, e estávamos a falar disso há pouco, não é? Tipo, de eu ter notas baixíssimas e agora achar ridículo e ter que as corrigir. Mas pronto, para mim faz parte do processo, ir mudando. Mas há quem não consiga realmente equilibrar. Eu acho que faz parte do processo mudar se tu vis uma segunda vez e tiveres outra opinião. Agora, tu mudares só porque te lembras, epá, mas espera aí que eu há 5 anos atrás dei 2 estrelas, mas agora Não. vou dar 4. Não, mas Isso às não vezes faz sentido nenhum. mas às vezes estás zangado ou estás aborrecido e Tá bem, deste mas ali foi o umas... que tu sentiste na altura. Só tá faz bem. sentido se tu vis Mas outra a vez o questão, filme e tiveres a uma opinião questão, diferente. a questão do Nora é importante porque tu gostavas de saber, não é? Tu consideras o Nora um gajo como sendo que eu acho que é uma uma referência rede social útil, e tu, claro. e tu querias saber o que é que o gajo lá escreve, que é para tu pôs também na tua lista. E às vezes tens que ouvir os episódios dele. Eu até acho que ele fala pouco, não é? Tendo em conta que são episódios de 1 hora, só falar 2 ou 3 filmes e de uma série Sim. é pouco, não é? O gajo Sim, tinha falado é mais. limitativo, sim. E bem, depois tu queres saber. Mas sim, mas acabas por não adorava ter- chegar aqui ao Letterboxd e descobrindo se ele. Porque ele até vê muita coisa completamente fora do circuito radar, e fora sim. do radar, mas tu depois não sabes se ele gostou ou não gostou. Aparece ali um filme ve- qualquer eu dos anos 70, vejo- cena Tens que não ler os conheci- não textos. conhecias. Pois. Mas ele cada vez menos escreve menos e pelos textos normalmente tu não consegues perceber se foi uma coisa que ele gostou muito, se foi uma coisa que gostou mais ou menos. Sim, Eu ainda eu assim- concordo, a mim também me dá Sabe ele jeito. escrever bem. Eu a primeira coisa que faço é ver as estrelas da malta e tentar fazer ali um balanço, né? Antes de ler qualquer texto que seja, obviamente. Sim. E isto vem de acordo. Aqui uma coisa que eu acho que uma funcionalidade que devia haver no Letterboxd, e talvez vá haver, que era tu conseguires ver a média dos filmes pela média dos teus amigos. Ou seja, entravas num filme e além de teres a média de 4.1 de toda a gente que viu o filme, por exemplo, Letterboxd, tens só a média entre os teus amigos. Sim. Ou seja, E dos não teus só, e 100 devias- amigos ou 50 tinhas a média daquele filme. E isso era uma coisa muito E interessante. devias para tu. poder ter tipos de amigos, não é? Grupos de amigos. Sim, grupos de amigos. E por localização, acho que tu podias escolher, por exemplo, só malta, até para aquele sentido de comunidade, por exemplo, só malta de Portugal. Uhum. E tu podias seguir só malta de Portugal ou podias ver reviews só em português. Foi uma coisa que eu também já sugeri há muito tempo atrás nos fóruns do Letterboxd. Tu conseguis fazer um sort by reviews em português ou até pelas pessoas de Portugal, tu conseguis só pesquisar que análises de pessoas que fossem localizadas Eu em Portugal. meto-me um bocado de confusão quando quero escolher um filme para o NFC e tenho que ver se vocês já viram. E eu tenho para aí 600 gajos. E às vezes já filmes têm 100 ou 100 e tal gajos que viram. E tenho que pôr por ordem alfabética, Ok. senão o gajo Eu por acaso não perde. tenho esse problema porque eu sigo muito poucos e cada vez menos vou seguindo menos. Tudo o que eu sinto que não seja útil. Ou seja, por exemplo, o Nora é um daqueles casos, se eu não o conhecesse tão bem e não gostasse de ouvir, eu já não o seguia no Letterboxd, porque o Letterboxd dele acrescenta-me quase zero. Ou seja, ele ter visto ou não ter visto não me diz nada sobre o filme, percebes? E cada vez mais vou tirando malta que eu sinto que não me está a contribuir para nada. Eu não sei se Eu gostava, no se início gostar. seguia toda a gente que me seguia a mim. Mas depois deixei de fazer isso. Mas mesmo assim tenho para aí. Eu também tenho bastantes, Tenho muita gente. mas depois vou sempre picar os mesmos, basicamente. Sim. São Mas são o vocês, Mas o Letterboxd Sala azul. não faz aquela cena do algoritmo, não é? Não te reorganiza por cima, pelas mesmas pessoas que tu segues sempre, aos gostos que tu tens. Não Sim. faz É isso. mais linear, o que é fixe. não é? democrático nesse. É, Sim, o que é mais fixe. democrático nisso. Mas acho que sim, acho que devíamos poder escolher por tipos de amigos e devia ter aqui um módulo de estatística mais avançado.
eu ainda hoje fiz um exercício e quando estava numa reunião e estava um gajo a falar comigo e eu ia picando ano a ano a ver os filmes que vi, para ver a quantidade de filmes por ano, desde 1950 até hoje. E podia ter este tipo de características já feitas, não é? Estas estatísticas de número de filmes, distribuição e... Não, mas eu acho e que coisas por ano assim. já tens. Pois, mas Nas não tuas tens... estatísticas gerais, acho que já tens Sim, os filmes que Sim. viste em cada ano, em cada Mas década. devia acho ter eu. assim uma coisa mais de dados, não é? De exploração de dados Ok. dos teus, aquilo que tu viste. Até porque eu tenho, deve-me faltar montes de filmes, não é? Que eu comecei a ver filmes pá, nos anos 70, final dos anos 70, e só comecei a registrar isto pá, aí no final dos anos 90. De vez em quando lembro-me ao filme que eu vejo ou que apanho, mas já vi este filme e vou colocando. Mas pá, acho que devia ter mais exploração de dados, mas é uma coisa se calhar residual, não é? É uma coisa mais. Epá, eu por acaso por acho acaso que não as faço estatísticas isso. são fixe. É Eu um gosto. defeito Sim, profissional. eu também gosto das estatísticas, acho que podia ter coisas melhores, mas também não acho que não é dos principais defeitos do Letterboxd. Mas eu por acaso não faço isso que tu fazes, que é lembrar-me que vi um filme e ponho, por exemplo, eu não tenho quase nenhum dos Rockies expostos. Nem, o outro dia abri o Steve Martin por brincadeira, acho que era o Steve Martin, e tinha 0 filmes dele vistos e não pus nenhum, apesar de me lembrar de ter visto vários, porque pá, tudo que eu não vi nos últimos, sei lá, desde que comecei o Letterboxd, ou não vi desde que tenho o blog, pelo menos 2004, 2005, eu não ponho nada, só se voltar a ver. Por exemplo, o outro dia, por causa da Tina Turner, eu já vi o Mad Max 3 uma ou duas vezes quando era puto, e tenho como não visto ainda. Epá, Não, eu assim, decidi que só ponho se os vi recentemente e se me lembrar minimamente bem das mas, coisas. mas depois já há filmes que me dão um bocado de volta, não sei se é da velhice, não, mas por exemplo, este Chupa, nós falamos já há 15 dias, há 3 semanas, o ano passado. Este Chupa é realizado por um Jonas Cuarón. E quando eu pico aqui os filmes dele, vai-me dar aqui o Chupa e outro filme chamado Aningak, 2013. Que eu tenho aqui como tendo dado 3 estrelas e meio. E no tenho 0 Recordações do filme. Pá, não consigo. Não te lembras? Mas isso é uma das razões que eu escrevo sempre qualquer coisinha sobre os filmes. Sabes, normalmente então basta sabes escrever filme é duas ou que é três linhas este, e depois Pedro? tu lembras. Do Aningaka. Isto é do... Sim. Do Do Gravidade. Gravity. É a curta Até do este Gravity. Cuarón, se calhar era irmão do outro Cuarón. Ao não é? filho. Irmão Ao ao filho. filho. Ao pai. Ao primo, ao Ao tio, primo. Ao ou tio. nada relacionado e só tem o mesmo apelido porque é um apelido comum. Ao Este marido, depois já pode ser sei o marido. que é. Este é aquele filme quando a Sandra Bullock falou com um gajo na Terra. Certo. Esta é a visão do gajo que Já estava vi na isso Terra. também, acho eu. É filho, Sim, já vi. ok. é filho do Alfonso Cuarón. Já fico mais descansado. Pronto, Já fico o mais Jonas descansado. Cuarón. Afinal, lembras. O Olha, Jonas e a Cuarón questão fez mais o polémica Chupa. E a questão mais polémica relacionada com o Letterboxd. Cena do Que caralho. twist, Este episódio olha. já tem aqui. Já levantamos Isto é aqui. twist chamané, meu. O Chupa é do filho do Cuarón. E o Mama? O Mama deve ser O Mama é do filho do Guilherme Del Toro. o Juanito Del Toro. Sim. Diz lá, Carlos, desculpa. Não, ia dizer o assunto que é discutido todos os dias nos fóruns do Letterboxd, que eu não sei se vocês costumam seguir ou não, eu por acaso vou lá de vez em quando para ver, principalmente a nível de software, o que é que eles estão a preparar e destas coisinhas, que é enfiar séries ou não no Letterboxd. Qual é a vossa opinião? Também não sou grande... Pois, acho que não. Os gajos Por metem acaso lá sou a estas favor. séries. estas séries. Depende, se for uma minissérie realizada só por uma pessoa que não continua... Mas isso acho que já costuma aparecer. Eu acho que devia pôr, Não, ou isso seja, é um isso. único. Até podia ser uma série de 10 temporadas, punham só uma Mas que- entrada, não é? Mas, Epá, não... eu sinto que deixei de ver séries por causa do Letterboxd. Opa, mas tu depois. Como não dá para adicionar, não dá para Então, fazer mas tu tinhas outra histórico. mas tu usavas o TV Tens Prime. o TV Time, TV mas não tem Time. nada a ver com o Letterboxd. Ah, sim. Mas por exemplo, depois tu tinhas.
tudo bem, que tu estás, era isso que era ser feito, não é? Só a referência que estás a dizer, fazia só a referência à série para É saber que ela conseguir pôr existe. no diário, basicamente. É conseguires Pronto. fazer o. Mas Saberes, depois olha, vi esta série em 2021 ou mas tinhas que pôr 2022. no diário depois episódios que viste e os que não viste. E depois Não, tinhas punhas só quando acabaste de ver a série. Por isso é que eu estou a dizer, a série até podia ter 10 temporadas. Tinhas lá só que tu puseste, por já exemplo, viste aquela série. irrita-me bastante quando vou ao IMDb ver uma filmografia, já nem vou ao IMDb ver nada, porque aquilo agora está uma confusão do caraca da Amazon, é só venderem vibradores, o caralho no meio dos filmes. Mas tu vais ver um filme de um gajo qualquer, está lá os episódios todos em que o gajo apareceu. Está bem, como mas por isso é que eu dizer, convidado. não punhas os episódios, punhas só participou nesta série. Depois, se Mas quiseres, isso- vais mas pesquisar isso- qual mas eu acho foi. da maneira como isto é, como os gajos fazem no Letterboxd com os filmes, da maneira tão detalhada de tudo, também iam fazer isso para as séries, não fazia sentido fazerem Mas só acho que não para. era preciso. Acho que podiam fazer, por exemplo, uma coisa que hoje em dia existe no Letterboxd e tu só vês se quiseres, está nas opções, podes até pôr para não aparecer, que são os filmes pornográficos, até aparece a imagem toda Mas isso, pois, desfocada, etc. Mas tu podes até selecionar que isso não te apareça. Mas eu acho que é uma coisa que não tinha mal nenhum, tu também conseguis pôr. A malta que não Mas quisesse ver não mas- via, mas- mas pôres os São TV dinâmicas shows e diferentes, eu acho, não sei. Mas olha, por exemplo, agora estavas a falar Porque cada nisso, episódio fui- tem um realizador, por exemplo, na maior parte Fui das Tá bem, procurar- séries. mas não tinhas que pôr com detalhe, até podias não conseguir dar notas. Acho que aqui a questão é tu conseguires pôr no diário que já viste aquilo ou que conseguires marcar para tu saberes daqui a 10 ou 15 anos vais ver, Certo, ok, eu já vi esta percebo, série. sim. E que são coisas que também se tu vês muitas séries depois podes ficar na dúvida se viste, sim, não dá viste, jeito, se, dá se jeito, acabaste. sim. Epá, eu sinto que era para ficar completo e para conseguir marcar ali tudo o que vejo e é uma das razões que eu tenho cada vez visto menos séries, é que eu sinto que estou a perder tempo e não estou a pôr coisas no Letterboxd. Yeah, eu também Ao ver percebo, uma série yeah. perco provavelmente o tempo de 10 filmes ou de 15 filmes para ver algo que depois não vou conseguir marcar e que não vou conseguir Mas lembrar-me vais ver o que rabo vi, de peixe ou não? Não, por acaso não tenho O Pedro já interesse nenhum, viu. caramba. Pedro, E agora, antes de vocês. E não então, tens gostaste? interesse? Não, epá, é uma história que eu conheço mais ou menos bem, sempre Ah, desde ok. miúdo, mas não tenho Eu, por acaso, curiosidade em ver também- malta do continente a fazer sotaque miquelense. eu acho que eles não têm sotaque. Pois, os Na atores série. não têm porque eles não são Olha, miquelenses. acabei agora, Mas... neste preciso momento, acabei de logar um filme que já tinha visto e não tinha logado, que é O Garganta Funda. O Deep Porque- Throat. Se eu agora, eu nestes filmes para adultos, não tenho nada ainda, não é? Agora tenho que começar outra vez a ver o que é que andei a ver. Tens que rever, se calhar. Tenho que ver. Eu por acaso Caso pus Garganta- um ou dois do Joe D'Amato que fui buscar à internet e vi assim a saltar aos bocados, mas para mim deu para considerar como visto já. O Garganta Funda apanhei-o no final de uma cassete do Taveira. Acabou o Taveira e eu estava para cagar no stop e começa o Garganta Funda. E eu fartei-me de rir, o filme é fixe. O filme é fixe. Nunca vi, Atenção, nunca vi. Não é uma badalho que Também isso. nunca vi. Até porque estes pornos dos anos 70, se vocês forem ver agora, têm muito pouco sexo comparado com Isso hoje em era dia, quem? Era a E- Linda e muito Lovelace, pelo. não não. é? O Linda pouco Lovelace. sexo. Sim, Pouco muito sexo e pelo. Eu muito acho que pelo. há um filme sobre a Linda Lovelace, não é? Que ninguém viu. Chama-se Lovelace, não é? Sim, Quem mas é nunca- quem é que faz Lovelace? Não é Seyfried ou o que é? A Amanda Seyfried, acho que exatamente. Do Mamma Mia. Sim, Para mim é sim. da Verónica Mars, mas também pode ser da Mamma Mia, Miguel, já não se importa. Lovelace, nunca vi. Vocês viram? Deixa cá ver. Não. Não viram. Eu não vi. 92 minutos, uma gaja seminua na capa. Já tens programa para hoje. Então vá, tchau. Muito bom. Letterboxd 5 estrelas. Outra coisa do Letterboxd devia dar para fazer, que não dá, é tu mandares mensagens às pessoas, tipo DMs de direct Pilvas. message. Não, mas Por isso- mandar uma Por isso é que ela ainda está a mensagem. funcionar, não é? Não podias mandar imagens, mas dá para mandar mensagens, sei lá, descobres um gajo qualquer e queres mandar uma mensagem, mas não podes. Pá, por acaso, depois a Letterboxd tem aqui coisas muito, muito bizarras. Por exemplo, E as notificações, um não dos é? gajos- Também.
Isso, eu não recebe por e-mail as notificações, mas não consegues descobrir ali um sininho, uma coisa qualquer que diga que tem eu no telemóvel recebo quando Sim, eu no já telemóvel um gajo tirei recebe. algumas, mas por exemplo, um dos gajos que eu sigo, que eu já sigo há muito tempo, não teria que estive a reparar, até tive que verificar 2 ou 3 vezes, é o antigo baterista dos Dream Theater, que é considerado um dos melhores bateristas no mundo. E o gajo tem uma conta no Letterboxd, é um super cinéfilozão. E o gajo diz que cinéfilo de profissão e que já toca bateria de vez em quando. É o que o gajo diz. Como é que É ele o se chama? Mike Portnoy. Acho que é Mike Portnoy. Deixa eu ver se eu encontro. Mike Portnoy. É que o gajo também aparece aqui como ator. Mas o gajo só segue uma pessoa. Tem 2000 e tal seguidores. E o gajo, pá, eu vou ver, o gajo vê filmes todos os dias, como nós, não é? Tu tens também aqui um inside na vida das pessoas. Que realizadores é que vocês seguem? Pá, eu não sigo ninguém. Assim conhecidos. É o Jim Cummings, né, que toda a gente segue no Letterboxd. Eu acho que não sigo. Deixa eu ver. Mas o Jim Cummings é ativo? Acho que sim. O gajo costuma partilhar lá umas cenas, umas críticas, umas cenas. Eu sigo. Mas isto hoje está super bugado, não está? Tá. O Letterboxd está um bocado afanado. Eu sigo o Joe Lynch, daquele filme que nós vimos para o NFC, do Knights of Badassam, ou Badassam, lembram-se? Sim. Famosinho, sim. Sigo esse e o nosso amigo Isaac Esban, também sigo. E esses dois são muito ativos, veem tudo e escrevem. Sem contas? Pois não. Sim. Pá, mas este Mike Portnoy vê os mesmos filmes que nós e tem os mesmos gostos. Um gajo até sente, não é? Sentes outra afinidade pelas pessoas. Vamos convidá-lo para o NFC. Exato. Filmes connosco. Estás a ver? Um gajo mandava um DM e convidava, assim não consegue. Convida a gravar connosco. Olha, quem Não- tem novo filme, não- acho que é aqui que é Magalhães, com que a gente gravou. Pois, Que filme é que ela qualquer tem? coisa. Tem um novo qualquer, não sei. Deixa eu ver. É aquele de esparguete, se calhar. Se calhar entra Se nesse. calhar. Art of Spaghetti. Foda-se. Filmalhão de caralho. Já comprei o bilhete. Vai já de estreia. Vou. Ouvi dizer que eles davam tipo um Fuzili. fuzilizito. Fuzili. Uns chaquitos de fuzile. Sim. Mas é mesmo ou não? Acho que Ou, não. o bilhete, ou é o bilhete impresso em fuzile? Já ouvi as duas coisas. Deve ser aqueles bilhetes, sabes, de pasta. Ah, Deve ser uma coisa dessas. Aqueles bilhetes normais de pasta que costuma haver. Que toda a gente conhece. Tenho vários cá em casa.